Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana continuamos a observar que o mercado poderá estar sobrevalorizado, o que pode sofrer uma grande correção nos próximos tempos. Isto já se verifica pelo facto de pelo menos 3 grandes bancos estarem a avisar os seus clientes de que as empresas podem estar com preços demasiado altos e para se prepararem para uma queda nas ações. Além disso, a empresa do Warren Buffett apresentou os resultados, onde mostrou que continua a vender mais ações do que aquelas que compra há 11 trimestres consecutivos e continua com uma enorme quantidade de dinheiro não investido, afirmando que as ações não estão baratas o suficiente. E a verdade é que de facto o indicador de Buffett mostra que estamos numa posição muito semelhante àquelas que antecederam as grandes crises e correções no passado. Por outro lado, Trump volta a ameaçar com novas tarifas e desta vez ao setor farmacêutico europeu, com tarifas que podem chegar a 250%. Também está em cima da mesa a imposição de tarifas de 100% à importação de semicondutores, exceto para empresas que tenham a sua produção nos Estados Unidos. Além disso, Trump impôs uma tarifa adicional à Índia de 25% e o Brasil está a tentar ter negociações com os Estados Unidos após a tarifa de 50% ter entrado em vigor. Todas estas tarifas e incertezas económicas podem ser um catalisador para a possível correção nos mercados que mencionei. Passando agora às notícias no mercado de ações. Tivemos muitas empresas a lançarem os seus resultados trimestrais, mas houve uma que não foi mencionada na semana passada, que foi a Amazon, que apesar de ter superado as expectativas, tombou 8% com os investidores a esperarem mais da empresa. A AMD também caiu 6% depois dos resultados ficarem abaixo do esperado. E a Supermicro foi outra a falhar nos seus resultados e ainda lançou previsões mais baixas para o resto do ano, o que levou a empresa a cair 18% em bolsa. Por outro lado, a Palantir anunciou um crescimento de 48% nas vendas trimestrais e registrou uma subida de 8% nas ações. A Shopify foi outra a apresentar fortes resultados e previsões, que fez com que as ações subissem 21%. A Uber reportou um crescimento de 18% nas suas vendas e ultrapassou as expectativas dos analistas. Já a Disney superou nas receitas por ação, mas ficou ligeiramente abaixo em vendas, levando a uma descida de 2% nas ações. Já a McDonald's superou tanto em receitas como em vendas, fazendo as ações subir cerca de 2% após os resultados. E o Airbnb também surpreendeu os analistas, com as vendas trimestrais a crescerem 13% para 3,1 mil milhões de dólares. No setor automóvel, a Lucid falhou nos resultados e agora projeta produzir menos veículos do que aqueles que esperava. E a BYD infelizmente sofreu uma queda de 2% nas ações, depois da empresa reportar uma ligeira redução de 0,9% na produção de veículos. A BYD é uma empresa chinesa, do qual faz parte do meu portfólio nos mercados emergentes, podes acompanhar no canal Financial Portuguese, está bem, na respectiva série de mercados emergentes. Neste momento há aqui algum problema com o preço de entrada que não está a ser apresentado, mas de qualquer modo nesse canal também tenho uma série para filhos, ou seja, ETFs para filhos, REITs, os mercados emergentes e também dividendos, caso te interesse. Agora, no setor energético, a Chevron superou as expectativas, apesar de ter registrado uma quebra nos lucros devido aos preços mais baixos do petróleo. A gigante petrolífera saudita Aramco também anunciou uma queda de 22% nos lucros, exatamente devido à queda do preço do petróleo. Quanto a outros setores, a Nintendo duplicou as vendas trimestrais, principalmente devido às vendas da nova consola Switch 2. As ações do Reddit também deram um salto de 20% depois da empresa registrar uma subida de 78% nas vendas e subir as previsões para o resto do ano. Por outro lado, a Coinbase caiu 6% depois da empresa ter ficado abaixo das expectativas, pelo menos em várias métricas importantes. Por último, nos destaques das empresas americanas, o ChatGPT alcançou 700 milhões de utilizadores por semana, o que representa um aumento de 400% face ao ano passado. No campo da geopolítica, Trump quer reunir-se com Putin e Zelensky, o que seria um enorme passo para a resolução do conflito. Por outro lado, os países nórdicos vão gastar 500 milhões em armamento dos Estados Unidos para apoiar a Ucrânia na guerra. No setor das criptomoedas, o Bitcoin tem perdido depois do seu pico em julho, não tendo havido ainda grandes catalisadores que provocassem novos movimentos. Contudo, houve um desenvolvimento importante nos Estados Unidos com o lançamento de um documento chamado Crypto Sprint, que estabelece estratégias para acelerar o processo de adoção e regulamentação das criptomoedas, o que poderá trazer mais estabilidade a estas moedas digitais. E agora, deixo uma atualização rápida do índice de altcoins que desceu ligeiramente,
mostrando uma perda do ritmo no setor como um todo. Aliás, o índice do MED e da ganância recuou no dia de ontem, sendo que hoje já voltou a subir. Agora, deixo também a mesma atualização dos fatores económicos para o mercado acionista, que apesar de já termos visto o índice de Buffett anteriormente, vimos a visão a longo prazo. Portanto, agora a curto prazo encontra-se perto da resistência dos 210%. E quanto ao índice do MED e da ganância, este também recuou ligeiramente, estando agora nos níveis neutros, evidenciando algum receio e cautela por parte dos investidores. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros por parte da Fed na próxima reunião a 17 de setembro, tivemos uma subida enorme desta probabilidade, com os investidores a depositarem sua confiança em que as taxas irão de facto descer. Para finalizar, deixo aqui uma nota dos principais earnings que eu quero destacar que vão sair na próxima semana, com a empresa chinesa Tencent no dia 12, no dia 13 Cisco e dia 14 JD. Passando agora a Portugal, o lucro da EDP recuou 7% para 709 milhões no primeiro semestre, depois de ter reportado uma quebra de 56% na subsidiária de energias limpas. Por outro lado, o lucro semestral do novo banco cresceu 17% para quase 435 milhões de euros. E ainda, o lucro da Euronext disparou quase 30% no segundo trimestre, apesar de ainda assim ter ficado abaixo das expectativas dos analistas. E para finalizar, no setor imobiliário, esta notícia dá nota de que a taxa de esforço para arrendar sobe para 83% no segundo trimestre, o que representa uma realidade completamente insustentável para muitas pessoas. E tu, qual é que achas que seria a solução para este problema dos preços elevados do arrendamento? Qual é que achas que seriam as medidas que o Estado deveria implementar? Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.